Você falando disso aí, inclusive uma empresa que eu trabalhei, nessa mesma, que esse senhor me pediu ajuda, no caso, porque não faz uma live e tal, lá tinha muito índice de roubo, né? E dois companheiros foram roubados em um caminhão. Os indivíduos chegaram, né? Fizeram a abordagem nele, colocaram eles dentro do baú do caminhão, cheio de mercadoria, mercadoria que machuca, que para lá e para cá, para lá e para cá, e rodaram com eles a cidade, né, aqui na Zona Oeste, e levaram eles para uma mata, pegaram a mercadoria, né, passaram para outro carro, tudo, e pegaram e mandaram eles embora a pé lá, sem conhecer, até que eles chegaram em um local, tudo, e depois eles conseguiram acionar a polícia, tudo, foram atrás, e eles conseguiram chegar na empresa. Tudo bem, tudo, chegou na empresa, fizeram o boletim de ocorrência e tudo, aí vai os dois. No outro dia na empresa, teve que ir normalmente, machucado, com as pernas machucadas, porque as caixas batia nos ombros, eles caíam de um lado para o outro, porque os caras dirigindo de todo jeito, e aí achou que ia liberar eles para ir embora, né? E sem contar traumatizados, porque a mente deles era de que ia morrer naquela Sim, sim, situação, sim. entendeu? Acharam que ia ir embora, liberar eles para esfriar a cabeça e tal, isso e aquilo não. Quem falou? Segurou até umas 10 da manhã, o expediente iniciava às 7, segurou até umas 10 horas da manhã e pegaram um caminhão carregado e mandaram eles ir para a rua do mesmo trabalhar naquela situação. E aí eles rejeitaram tudo, e aí falaram que se ele não fosse, que ia ter medidas disciplinares, porque ele está rejeitando o trabalho. Vê se É um pode uma coisa. absurdo. É um É uma absurdo. injustiça, É um entendeu? absurdo. É um absurdo. É uma turma que está adoecida demais e tem que procurar os seus direitos. Hoje eu recebi uma pergunta que eu estava fazendo a chamada para a live. Uma das perguntas é o seguinte: doutora, a gente não coloca na justiça porque a gente não arranja emprego, porque eles ficam sabendo que a gente colocou na justiça. Diogo, desde 2010, hoje você só tem acesso ao processo trabalhista se o advogado te der o número. Se o advogado te der o número, nem o cliente tem acesso. Porque antes de 2010, as empresas consultavam o nome do empregado que ela queria contratar e ela via que ele botou na justiça. Hoje em dia não acontece isso. Não tem mais acesso. Elas tinham acesso a uma certidão. E a Justiça do Trabalho, como é protetora dos empregados, ela retirou esse acesso. Tem mais de uma década que não se faz mais isso. Mas é aqueles mitos que o empregado acha que se colocar na justiça, outra empresa vai Não vai saber. conseguir. Isso não existe mais. E o caso, eu vou trazer um caso concreto que fica mais fácil da gente visualizar. Eu estou atendendo um caminhoneiro de 52 anos do Maranhão. Gente, eu estou no Rio de Janeiro, mas como o processo é eletrônico, a gente atende o Brasil todo, porque eu atendo você da forma que eu estou lhe dando essas informações aqui, você me passa toda a documentação por WhatsApp e eu protocolo o processo no meu computador e sua audiência é feita aqui, ó. Diogo é o juiz e eu sou sua advogada. É assim que está funcionando a justiça hoje, é tudo virtual. Então, a gente atende o Brasil inteiro hoje, tá? Isso é importantíssimo falar. E eu atendendo Bacana. esse cliente, e ele com essa preocupação, doutor, eu não vou conseguir emprego. E eu, depois que eu terminei de atender, eu falei, seu José, o senhor está com 54 anos. De forma muito grosseira, no seu atendimento, eu entendo que o senhor vai ter direito pelo menos a uns 700 mil reais, entre horas extras e indenização pelo acidente que o senhor não foi socorrido. O senhor está ganhando 2.700 reais. Faça uma conta para mim, quando que o senhor vai ganhar 700 mil reais trabalhando, ganhando 2.700, 3.000? O senhor vai ver que o processo vale muito a pena com a idade que o senhor está. Primeiro, que a empresa não vai saber o número do seu processo, não vai ter acesso. Segundo, a gente não está falando de 10, 20, 30 mil. Hoje, um caminhoneiro se acidenta nessas estradas, o STF, gente, o STF é a última palavra em direito no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Ele fala o seguinte, que atividades de risco, como a do caminhoneiro, que o STF já falou que é atividade de risco, nem precisava ele falar, porque não precisa nem ser uma pessoa muito inteligente para saber que é uma atividade de risco. Atividade de risco, quando você sofre um acidente numa atividade de risco como a de caminhoneiro, a empresa vai te pagar uma indenização, Diogo, independente se o empregado contribuiu, se o empregado dormiu, se o empregado estava usando alguma coisa e acabou dormindo independente de qualquer coisa, a empresa vai pagar uma indenização. E tem muitos caminhoneiros
que estão afastados pelo INSS, recebendo o INSS, e eles acham que não tem direito nenhum na trabalhista. O caminhoneiro, assim como qualquer outro empregado que esteja nos assistindo aqui, tem que entender o seguinte: gente, INSS é um seguro. Igual o seguro de carro. Eu pago o seguro do meu carro, se ele for roubado, tem que restituir o meu carro para mim. O INSS, você que trabalha de carteira assinada, ele é descontado obrigatoriamente lá no teu contra-cheque. Antes de você receber, o INSS já está recebendo. Então, quando você sofre um acidente, você adoece, como vocês estão adoecidos da cabeça, e vão se encostar pelo INSS, o que o INSS está fazendo não é favor, não. É porque você está pagando ele antes mesmo de você receber seu salário, é descontado no teu contra-cheque. INSS é seguro social, é um seguro. Eu pago, se acontecer alguma coisa comigo, você vai me pagar todo mês. Agora, a responsabilidade da empresa é outra. Se eu trabalho numa atividade de risco e eu me acidentei, e em função desse acidente, hoje eu tenho uma sequela, você, empresa, vai me indenizar. E se eu morri nesse acidente, como acontece com muitos caminhoneiros, infelizmente, que a cada 4 horas, como já dito, morre um empregado por acidente de trabalho, se esse empregado morreu, a esposa e os filhos vão ser indenizados. E eu não estou falando, gente, de 30, 40, 50 mil, não. Eu estou falando de 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Eu já vi indenização desse tipo, ver com os meus olhos, trabalhar num processo e ver uma indenização de 3 milhões e 400. Então, os empregados, eles precisam ter noção. Aí, quando eu atendo a gente que eles falam assim, mas, doutor, eu já estou recebendo pelo INSS, mas, doutor, eu me aposentei por invalidez pelo INSS em função do acidente. A empresa tem que me pagar alguma coisa? Óbvio que tem. Você se aposentou pelo INSS, não é porque o INSS é bonzinho, não, é porque você tem uma vida pagando para ele, e INSS, gente, a partir de hoje, quem está assistindo essa live, quem me segue, bota uma coisa na tua cabeça. INSS é igual não, é um seguro, igual um seguro de carro. Por isso chama-se Seguridade Social, é um seguro. Ela recebe antes de você descontar no teu contra-cheque. Se acontecer alguma coisa com você, ela vai te pagar aquele seguro, que nada mais é do que o valor do benefício previdenciário. Então, se você se aposentou por invalidez em função de um acidente de trabalho, isso não retira o seu direito de receber uma pensão para o resto da vida, por exemplo, da empresa. Doutora, eu vou receber 2 vezes? Não, você não vai receber 2 vezes. Você está recebendo do INSS porque você pagou. Você vai receber da empresa porque você trabalha numa atividade de risco. E toda empresa que desenvolve uma atividade de risco, ela é responsável por todos os danos que ela causa ao empregado. Então, são indenizações totalmente diferentes. Então, se você está aposentado por invalidez em função de um acidente de trabalho e você trabalha na atividade de risco como os caminhoneiros, você também tem direito a uma pensão lá da empresa. Doutor, eu estou recebendo 3, 4, 5 mil do INSS. Vai receber a mesma coisa lá da empresa todo mês, como se empregado você fosse. Mas, doutora, a empresa vai me pagar mesmo recebendo do INSS? Vai te pagar mesmo recebendo do INSS. Isso é pacificado na justiça, gente. Isso tem legislação própria. Então, Diogo, é assim de empregados mutilados, puxando de perna, de acidente, doentes da cabeça, de uma jornada exaustiva, que além de ter muitos afastados pelo INSS, mas muito aposentados mesmo, tá, Diogo? E eles acham que por estarem afastados do INSS, recebendo benefício previdenciário ou recebendo aposentadoria por invalidez, eles não têm direito a reclamar da empresa. Tem, gente. Tem. E vou te falar mais, a indenização alta que vai resolver o teu problema, como um caso que eu peguei o ano passado, que o empregado teve que reformar a casa inteira porque ficou numa cadeira de rodas. Quem fica numa cadeira de rodas, Diogo, tem que reformar a casa inteira, tem que adaptar a casa inteira. Então, Exatamente. quem vai resolver esse problema não vai ser os 3, 4 mil que tu está recebendo do INSS, não. Vai ser a empresa que vai te pagar. 300, 500, 1 milhão, te botar na folha de pagamento até o dia que você falecer. Então, é muita falta de informação. Eu recebo todos os dias, Diogo. Doutora, eu não tenho direito, não, doutora, porque eu já estou aposentado pelo INSS. Doutora, eu estou. São coisas. De novo, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero que entre na tua cabeça que está me assistindo. Tu Não, recebe do tá ótimo, doutora. INSS. Tu recebe do INSS não é porque a empresa é boazinha, não. Tu não recebe do INSS não é porque o INSS é bonzinho, não. Tu recebe do INSS porque você estava pagando, descontando no teu contra-cheque. No teu contra-cheque. É um seguro social. Aconteceu o sinistro, você tem que se aposentar ou se afastar, ela tem que pagar.